Moça, não namore com esse tipo de homem cristão. Queria trazer nesse vídeo uma referência para ajudar as moças e também os rapazes para não ser esse tipo de homem cristão. Moça, antes de entrar em um relacionamento, você precisa saber disso. Nem todo homem que se diz cristão é um homem de Deus. O fato dele ir à igreja, conhecer versículos, ou falar sobre fé, postar versículos, ter tatuagem com versículos, não significa que ele seja um homem preparado para liderar um lar segundo os princípios bíblicos. E hoje então a gente vai falar sobre sinais claros de que um homem que se diz cristão pode não ser alguém para namorar e, consequentemente, um homem para casar. Então eu queria trazer sinais para te ajudar a nortear na hora da tua escolha, porque tem muita gente que acaba se lascando em relacionamentos, se afastando de Deus ou se perdendo na caminhada cristã. Então, se você quer um relacionamento que te aproxime de Deus e te conduza a um casamento sólido, fica atenta a esses sinais de alerta. E se você é homem, assista para fazer um autoexame, um exame de consciência para não ser esse tipo de homem. Primeiro ponto, ele não tem um relacionamento real com Deus. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, falar sobre Deus, camiseta escrito fé, tatuagem, post de versículos, seguir C.S. Lewis Brasil no Instagram, postar versículos não quer dizer muita coisa se aquilo não é vivido. Então esse é o ponto principal. Se um homem diz ser cristão, mas sua vida não reflete isso, ele não é um homem de Deus. Ele ora, ele lê a Bíblia, ele tem frutos do Espírito Santo, ele busca crescer espiritualmente, só quer parecer espiritual para impressionar. Até a frase de C.S. Lewis, que é das que eu mais gosto. Santidade é fácil de fingir, mas é difícil de acontecer, é difícil de viver. Então, às vezes, fingir santidade é algo fácil e comum, e aí é preciso fazer um exame mais profundo. Um homem que não tem um relacionamento genuíno com Deus não pode te conduzir espiritualmente, não vai saber gerar uma família com você, nem administrar essa família. Então, cuidado com a hipocrisia. Segundo ponto, ele tem um comportamento incoerente. O homem de coração, ele é um homem de coração que é inconstante em todos os seus caminhos. Então, a pessoa que não tem constância, que não vive de altos e baixos na fé, uma hora afasta, outra volta. Então, se o homem é uma pessoa na igreja e outra fora dela, fique atento. Então, vê os tipos de amigo que ele tem, como que é a família dele. Ele age como cristão na frente dos irmãos, mas nos bastidores vive no pecado. Ele fala de santidade, mas te impressiona para ultrapassar limites, ou seja, ele exagera no que ele fala, ele exagera na postura, mas é alguém que dá para saber que está sendo exagerado. Ele diz que quer um relacionamento sério, mas flerta com várias mulheres. Então, às vezes é preciso analisar justamente essa postura exagerada de se dizer cristão. A verdadeira fé molda o caráter de alguém o tempo todo e não só quando convém. Então essa postura às vezes não condiz com a realidade prática de amizade, de comportamento no serviço, no trabalho, na faculdade. Terceiro ponto, ele não demonstra os frutos do Espírito. Então a Bíblia nos ensina quais são os frutos do Espírito: amor, alegria, paciência, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então é preciso ter esse entendimento sobre esses frutos do Espírito, como um cristão se comporta realmente, para poder saber analisar o tipo de homem que está ao seu redor. E aí o fundamental é entender que certas coisas levam tempo. Se o homem que se diz cristão não demonstra essas qualidades no dia a dia, isso é um sinal de alerta. Ele é impulsivo, grosseiro, agressivo, ele trata os outros com desrespeito. Então, muito daquilo que você precisa analisar vai quando você vê como ele trata as pessoas ao redor dele. Então você precisa reparar como ele trata os amigos, o chefe, os subordinados, a mãe, o pai, a família. Ele não tem paciência ou vive murmurando. Então são sinais
que você vai descobrir a partir das outras relações dele. Então, cuidado, a forma como ele trata as pessoas hoje é um reflexo de como ele pode te tratar no casamento. Então, você tem que pontuar as relações que ele tem, as outras relações, para poder ter um discernimento sobre ele. Quarto ponto, ele não assume compromissos. Paulo fala na Bíblia, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, é tempo para cada coisa e é fundamental perceber e olhar para a maturidade do homem, como ele demonstra essa maturidade, porque senão você vai estar diante do homem maturo e aí ele não vai saber conduzir esse relacionamento. Um homem maturo que foge de compromisso, que não sabe o que quer, não é alguém com quem você deva investir seu tempo. Ele enrola para assumir um relacionamento. Gente, isso acontece tanto. Vocês não têm noção de quantas pessoas, quantas moças já me falaram isso e me pedem uma ajuda, um conselho. Ele vive de desculpa para não tomar decisões importantes. Muito comum também. Isso é muito comum. Ele diz que está esperando o sinal enquanto brinca com seus sentimentos. Na verdade, o sinal, vou falar já de cara aqui, que estou em dúvida entre a Cleusebete e a Batinaba. E aí enrola para discernir. Relacionamentos exigem homens que sabem o que querem, que tomam atitudes. Esse quarto ponto aí, você precisa pensar muito, porque é muito comum. Quinto ponto, ele não respeita você. A Bíblia manda o homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, é interessante. Por isso que precisa gastar tempo no primeiro passo da relação, para pegar sinais, para não deixar para depois. Se o homem não te respeita antes do casamento, não acredito que isso vai mudar depois. Não muda, gente. Não existe magia que quando põe aliança transforma as coisas. A tendência vai ser piorar. Ele desvaloriza suas opiniões, ignora seus limites, faz piadas ofensivas ou tenta te diminuir. Quantas vezes que eu recebi mensagem de moça falando sobre esse tipo de coisa, do rapaz com brincadeira besta, ou falar coisas aí que acabavam ferindo, e para ele talvez fosse uma brincadeira. O respeito não é negociável. Um homem que não te honra hoje não será um marido que vai te valorizar no futuro. Então, sinais, pequenos sinais que devem ser levados em consideração. Então, gasta tempo, principalmente na amizade, para perceber essas coisas. Sexto ponto, ele vive em relações passadas. A palavra diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. E tem gente que tem um passado meio sombrio, ou às vezes é ancorado demais no passado. Dá para perceber que a pessoa tem certas conexões com o passado que não deveria ter. Se ela ainda está presa ao passado, ainda sente algo pela ex, ou não supera velhas histórias, ele não está pronto para um novo relacionamento. Então, o que você tem que perceber nas conversas, no fluir aí do princípio de relacionamento? Ele fala constantemente da ex, ele compara você com outras mulheres, ele parece emocionalmente instável. Então esse é um ponto fundamental para você reparar nesse rapaz, principalmente nessa questão de maturidade, quanto ele está no presente, ao invés de estar no passado e falando de coisas no passado e conexões no passado. Relacionamentos precisam de inteireza emocional. Então, se ele não curou do passado, ele não pode construir um futuro com você. Então, alguém que está ancorado no passado, com conexões demais no passado, falando demais do passado, ó, foge. E o último ponto, ele não te incentiva espiritualmente. A Bíblia nos ensina a encorajarmos uns aos outros e edificarmos uns aos outros. Então, talvez um dos pontos fundamentais no relacionamento cristão é esse cuidado, principalmente com a caminhada cristã do outro. Então exige da gente um cuidado e uma ajuda, um auxílio na caminhada cristã. O homem certo vai querer te ver crescendo espiritualmente. Então ele te incentiva a orar, a ler a Bíblia, te ajuda a fortalecer sua fé, ou ele tem te afastado de Deus. Então teve caso de amiga que ia à igreja domingo e estava com um rapaz e conheceu um rapaz na internet, ele foi para a cidade dela e justo no dia da igreja ele falou de não ir, para passar mais tempo com ela junto. Ele se alegra com sua jornada espiritual ou se sente incomodado com isso. Então percebe que a própria pessoa tira Deus do centro para se colocar no centro ali. Então
correr. Relacionamentos precisam ser edificantes. Se ele não te aproxima de Deus, ele não veio de Deus para a sua vida. Então, moça, casar com um homem que não tem princípios sólidos em Cristo pode transformar a sua vida em um pesadelo. Então, antes de se envolver, analise os frutos, observe as atitudes e busque discernimento em oração. Então, o que eu queria trazer para você é não aceitar um relacionamento que te afaste da sua fé, que te diminua ou que te cause dor. Deus, Ele quer relacionamentos frutíferos, quer relacionamentos que sejam formas também de glorificar o Senhor. Ele te quer próximo dele. E aí, às vezes, um relacionamento com uma pessoa aleatória aí não vai te fazer bem. Então, o fato do homem ser cristão e só não quer dizer muita coisa. Esses pontos servem de referência para você perceber e analisar se vale a pena ou não continuar nesse processo para um casamento com essa pessoa. Então, é pegar esses dados e, o mais importante, leve tempo. Leve tempo para conhecer, para observar relações, para observar os planos para o futuro, como a pessoa lida com dinheiro, não falei no vídeo, mas como lida com dinheiro, o que ele faz do dinheiro dele, as amizades. Então, às vezes, você fala, já teve moça que falou assim, meu namorado é um ótimo namorado, mas as amizades estragam ele. Não existe isso, porque se tu tem amigo que não presta, tu compactua com aquilo que não presta. Não existe. Se eu tenho amigos, se eu tenho amigo que casou e trai a esposa, ou eu deixo de ser amigo, eu vou falar. Ou tu conta a esposa, eu mesmo vou contar. Então, um amigo estragar a gente, alecrim dourado, ele é uma ótima pessoa, mas os amigos estragam, não existe isso. Então, não use essa justificativa, ele já é estragado. Os amigos só evidenciam o mau cheiro. Então, fundamental olhar as amizades, olhar comportamentos externos, como trata mãe, pai, como que lida com dinheiro, fundamental. Às vezes é gastão, não quer melhorar de vida, acomodado com o que recebe. Esse tipo de coisa aí tem que ser olhado, porque casamento não é brincadeira. E aí, se você casar com um brincalhão, você também se torna uma palhaça. Beleza? Te espero aí em outros vídeos. Deus te abençoe e mande esse vídeo num grupo das moças da tua igreja aí, para edificar elas. Tchau.